E aí, minha gente, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu quero esclarecer dúvidas de vocês, seguidores, inscritos. E se você não fez parte dessa população de inscritos que eu falei agora, já se inscreve, gente. Aperta o botão aqui embaixo para ajudar no nosso crescimento. Quero esclarecer as dúvidas que vocês deixam aí nos meus vídeos, gente. Normalmente são dúvidas mais curtidas, tá? Ao longo dos meus vídeos. Quero esclarecer para vocês e esse é o primeiro episódio. Então, vou fazer um quadro aqui para tentar ajudar vocês, né, de forma mais clara sobre as principais dúvidas que vocês têm ao longo dos meus vídeos. Então, bora lá! Vamos lá de dúvidas então, minha gente, que é para isso que eu vim aqui hoje, para responder as dúvidas de vocês. A primeira pergunta é: ótimo vídeo, Camila, muito obrigada. Minha dúvida é: comecei no meu programa de mestrado em maio de 2022. A bolsa inicia em novembro de 2022. Irei receber a bolsa até maio de 2024 ou até novembro de 2024, completando os 24 meses. Eu entendi a dúvida dela, é uma dúvida bem comum entre bolsistas. Então, o que acontece? Ela começou no mestrado em maio, só que ela foi contemplada com a bolsa em novembro. O mestrado tem a duração de 24 meses como um padrão, normalmente, né? Então, consequentemente, a bolsa de mestrado também tem essa duração de 24 meses. Aí a dúvida dela é se ela vai continuar recebendo a bolsa mesmo depois de ter finalizado o mestrado, né? Se o que importa ali para a bolsa é realmente atender a vigência de 24 meses. E não, mulherzinha. Você vai receber a bolsa no tempo que você estiver realizando o seu mestrado. Então, no momento que você defender, entregar, encerrar ali, né, as suas atividades, seu vínculo com o mestrado, essa bolsa também será encerrada. E aí, é a coordenação, né, que faz a transferência dessa informação sobre a sua bolsa. E o que acontece? Qual é o ponto positivo aqui que a gente precisa pensar? É que pro caso de você precisar prorrogar. Então, se você precisar prorrogar aí o seu mestrado no final, para alguns meses a mais, você vai continuar recebendo a bolsa, porque você poderia receber essa prorrogação enquanto bolsista, tá? Eu não tô falando do seu programa, do seu regimento, ou que o seu programa permite que você prorrogue, mas enquanto bolsa, você poderia prorrogar até novembro, que você estaria cobertado. Se você prorrogasse mais que novembro, aí a bolsa já se encerraria, porque a vigência dela máxima é de fato 24 meses. Isso acontece comigo no meu doutorado, né? Então, foi uma dúvida que eu tive também quando eu fui transferida para o curso de doutorado direto, porque a vigência da minha bolsa vai até 2025, sendo que eu tenho que finalizar em julho de 2024. Esclareci essa dúvida com a minha coordenadora e ela me explicou essa situação. Caso eu prorrogue, eu tô acobertada no máximo limite com a bolsa até 2025, né? O mês lá que eu tô contemplada, que vai a vigência da minha bolsa. Seria bom, né? Fala a verdade. Seria bom receber a bolsa por esse tempo, mesmo depois de ter acabado. Quem não queria? Próxima pergunta. Olá, excelente vídeo. Muito obrigada. Por acaso, teria algum estudo na literatura evidenciando a estratégia PICO minúscula? Então, a estratégia PICO qualitativa, que é a população, fenômeno de interesse e contexto. E sim, a gente tem literatura, sim, gente, que trata sobre a PICO qualitativa. Eu entendo a dúvida, né, porque a PICO quantitativa ela é muito mais comum, realmente, ela é muito mais conhecida, mas a PICO qualitativa também tem respaldo científico. O primeiro artigo que eu vou sugerir para vocês é esse artigo aqui, que eu acho ele maravilhoso para busca na literatura, super indico, não só para isso, mas assim, para você ter como um artigo de cabeceira quando eu quiser fazer busca em literatura. Recuperação da informação em saúde, construção, modelos e estratégias. Um relato de experiência construído por um bibliotecário com experiência na busca de artigos na área da saúde. Olha só, muito útil. E aí, quando a gente vai... Vou baixar bem rápido a tela. Se você não aguenta, fecha os olhos. Desculpem por isso. Quando você abaixa aqui, ó, para a página 14, ele vai falar sobre a estratégia PICO qualitativa. Ele traz uma breve explicação sobre ela, né, e seleciona seus escritores para a sua questão de revisão. Outra literatura que eu vou indicar é da BMC Medical Research Methodology, que tem como título esse daqui, gente: qual tipo de revisão sistemática eu devo conduzir?
uma proposta de tipologia e guia para revisões sistemáticas nas ciências médicas e da saúde. Tá? Uma publicação de 2018. Tira o print aí da tela para você pesquisar depois. Coloca o nome no Google que não tem erro. Eu também vou deixar o link dessas publicações aqui no primeiro comentário desse vídeo e na descrição do vídeo. E aí, ó, quando você desce aqui, ele vai falar, gente, sobre os acrônimos possíveis e vai explicar quando você pode utilizar cada um desses acrônimos. Então, olha, a gente tem diferentes tipos de revisões sistemáticas, olha só, 10 tipos pelo menos. E aí, olha, um desses tipos é a revisão sistemática experiencial ou qualitativa, que é quando a gente vai utilizar, olha aqui, cadê? O mnemônimo PICOzinho, com o O minúsculo. Então, aqui também tem um detalhamento e até mesmo você poderia citar a PICO. A última referência que eu quero indicar para vocês é o próprio manual do JBI, que é disponibilizado online, gente. Quando você vem aqui para o lado esquerdo, cada capítulo do manual do JBI se refere a um capítulo de um tipo de revisão. O capítulo 2 é, revisão sistemática de evidência qualitativa. Quando você aperta aqui, você vai vir, especificamente, deixa eu ver, em desenvolvendo um protocolo de revisão qualitativa. E aí, ele vai abrir aqui algumas partezinhas do protocolo. E quando você vem questão de revisão, é quando ele vai tratar, do mnemônimo PICO para você e vai explicar para você sobre o mnemônico PICO e como você pode utilizar ele. Bom, eu espero aí que eu tenha ajudado na dúvida. Próxima pergunta. Oi, tem como conseguir gratuitamente? Fiz uma faculdade EAD e quero muito fazer um mestrado, mas não tenho suporte nenhum para me auxiliar. Eu tenho que pagar pelo mestrado? E não, gente, eu fiquei surpresa o quão comum é essa pergunta. A gente, porque assim, existem mestrados pagos, existem de faculdades privadas particulares que oferecem mestrados que você tem que pagar uma mensalidade. Mas a grande parte dos mestrados que nós temos, pelo menos no Brasil, eles não são pagos, tá? Eles são programas de pós-graduação do curso de mestrado vinculados a universidades públicas, estaduais ou federais. Então, se você aí tem uma universidade estadual, tarará, na sua cidade, e uma universidade federal, tarará, na sua cidade, muito provavelmente ela vai ter um programa de mestrado aí para você dentro da sua área, tá? Então, esses programas você não paga mensalidade, você pode até mesmo ter uma bolsa para realizar esses programas e eles têm a duração de 2 anos. Vou deixar linkado aqui embaixo na descrição do vídeo, vou colocar também os cardzinhos aqui em cima, explicando o que é o mestrado que você pode assistir para compreender melhor e o que é esse tipo de curso, tá bom? Próxima dúvida, Camila, é obrigatório colocar nível de evidência na minha revisão integrativa? E não, gente, a resposta é não. Não é obrigatório você colocar nível de evidência. Nível de evidência é um dos elementos da avaliação crítica, da avaliação da qualidade metodológica dos artigos que você incluiu aí na sua amostra da revisão, tá? Então, tudo depende de qual é o seu objetivo, de qual é o seu objeto e do que você tá querendo com a sua revisão integrativa. Então, não é um padrão, sabe? Toda revisão integrativa tem que fazer nível de evidência. Não, você pode optar por fazer nível de evidência, você pode optar por um instrumento de avaliação da qualidade metodológica, você pode optar por algumas perguntas, roteiro, para avaliar a qualidade metodológica desses artigos científicos. Então, isso depende da sua proposta, da sua revisão integrativa. Às vezes as pessoas colocam os dois, às vezes não colocam nenhum. Então, você precisa ver o que é mais adequado para você, tá? E se você estiver desenvolvendo uma revisão integrativa, já deixo aqui abaixo o link para o meu curso online, tá? Que eu ensino a desenvolver uma revisão integrativa do início até o fim. A próxima dúvida é: oi Camila, amei seu vídeo. Ai, obrigada. Mas tenho uma dúvida. A literatura científica precisa ser dos últimos 5 anos para o meu relato de experiência? Ela está falando de relato de experiência. Então, a literatura que ela utilizar ao longo do resumo, do artigo, do TCC que ela estiver fazendo, do tipo relato de experiência, precisa ser dos últimos 5 anos? Gente, essa é uma dúvida muito comum que as pessoas têm e eu quero esclarecer sobre ela para vocês. Quando a gente está falando de utilizar uma literatura para integrar a introdução, integrar a discussão do seu trabalho, né? Basicamente, esses 2 tópicos é onde a gente coloca, de fato, outros artigos científicos.
é super indicado que a gente utilize uma literatura mais atualizada possível. Então, por isso que muitas vezes os nossos orientadores falam, olha, só quero literatura dos últimos 5 anos. É obrigatório você seguir isso? Não é uma norma obrigatória, conhecida, padrão, que a gente deve seguir a todo custo, sabe? Porque a gente sabe que tem literatura que não é atualizada, mas que é super reconhecida. Tem literatura que tratam de conceitos bem estabelecidos na literatura científica, no nosso campo de atuação, né? Teóricos aí do início dos anos 2000, que às vezes a gente quer utilizar e tá tudo bem utilizar eles, certo? Agora a questão é, a gente deve dar preferência, sempre que possível, para artigos mais atuais. E aí vem aquela norma, né, que os orientadores dão. Olha, utiliza os últimos 5 anos, porque aí não tem erro. Você vai realmente pegar artigos que sejam mais atualizados possível e isso vai te prevenir de futuramente, talvez, vir a fazer um trabalho dobrado. Porque às vezes a gente está fazendo um TCC ali neste momento e aí a gente decide publicar numa revista. O tempo passa, gente, o tempo passa e aqueles dados, aqueles artigos, eles podem ir ficando ultrapassados e aí quando você for se meter na revista, você pode precisar atualizar as referências, né? O que dá um certo trabalhinho. Então, se a gente conseguir utilizar literatura mais atual possível, melhor. Até mesmo porque tem revistas que exigem isso, tá? Que elas colocam nas normas delas. Olha, 80% das referências deve ser dos últimos 5 anos. 40% deve ser dos últimos 3 anos. Já vi isso acontecer. Então, quanto mais atualizada a literatura que você estiver referenciando no seu trabalho, melhor para você. Seja um relato de experiência ou não. Próxima pergunta. Posso usar a PubMed como base de dados para a revisão integrativa? Pode, gente, pode e deve, tá? A PubMed é uma das melhores bases de dados da literatura médica, biomédica, das ciências da saúde. Seja qual for o tipo de revisão que você esteja realizando, pode colocar a PubMed sem medo. Eu entendo a dúvida porque tem algumas bases de dados que são um pouco duvidosas, né? Por exemplo, o Google Acadêmico. Muita gente, muitos professores não orientam a utilizar eles. E eu também dou um certo cuidado, sabe? Porque depende muito da área também da pessoa. Porque eu sei que na área de humanas, educação, o Google Acadêmico é utilizado. Na saúde ele não é tão indicado. Mas se você estiver fazendo uma revisão de escopo, o Google Acadêmico é classificado até mesmo como uma literatura cinzenta e não uma base de dados como PubMed, Cielo, né, e tudo mais. Então, na revisão integrativa, não tenha medo de utilizar PubMed, Cielo, Lilacs, BDAFE, BBO, Web of Science, Scopus, Embase, Science Direct, Sinahal. Então, pode utilizar à vontade. Última dúvida, gente. Seria muito bacana se você mostrasse um exemplo de como é a estrutura de um capítulo de livro, porque só falando é um pouco difícil para quem ainda não publicou e não conhece. Eu compreendo o pedido de mostrar, né, como pode ser a estrutura de um capítulo de livro. Neste vídeo, né, eu falo um pouquinho sobre essa questão da estrutura, mas eu vou reforçar aqui para vocês, gente, porque é uma dúvida muito comum e uma dificuldade, assim, real, né? Beleza, mas como é que a gente estrutura um capítulo de livro? Gente, olha só, quando a gente vai escrever um capítulo de livro, esse capítulo de livro ele vai ser uma produção científica, ele vai ser um tipo de estudo que você vai estar desenvolvendo ali. Então você pode publicar no formato de capítulo de livro uma revisão interativa, um relato de experiência, um estudo documental, um estudo clínico, uma pesquisa qualitativa, qualquer tipo de estudo, assim como qualquer tipo de estudo a gente elabora para um TCC, a gente também pode elaborar para um capítulo de livro, assim como qualquer um desses tipos de estudo a gente elabora para um resumo, para um evento científico. Mas a questão do capítulo de livro é que ele não tem um padrão, ele não tem uma estrutura definida, sabe? A estrutura vai depender muito do edital. Às vezes, a gente poderia pegar a estrutura de um artigo científico e aplicar no capítulo de livro que dá certo. Você faz uma introdução, você faz uma metodologia, resultado, discussão, conclusão, assim como no artigo científico. Mas grande parte das vezes, a depender da proposta do livro, essa estrutura pode ser mais flexível, mais maleável. Além de colocar a introdução, você pode colocar outro título que você queira a partir da sua criatividade. Então, perspectivas iniciais, sabe? Alguma coisa assim.
Na metodologia, você pode colocar algum outro nome, mas que vai retratar que é a metodologia, que é o caminho que você está seguindo. Então, por exemplo, caminho percorrido, sabe? Então, isso vai depender muito da proposta do livro que você vai submeter ao seu capítulo e também das normas desse livro, porque às vezes o edital pede uma estrutura fixa que você precisa seguir. Muitas vezes você precisa seguir a estrutura de um artigo científico, e aí tá tudo bem, introdução, metodologia, resultado, discussão e conclusões. Mas deixa eu mostrar, por exemplo, gente, esse estudo aqui, será que é esse que eu tô? Deixa eu ver se é isso ou se é no outro. Não é nisso, é nessa versão aqui, ó, que eu tenho 2 capítulos. Ó, olha só. No primeiro capítulo de livro que eu vou mostrar para vocês, Era uma vez a gestão de núcleo de pesquisa. Então, é um livro de saúde coletiva que ele tem essa proposta, né, um pouquinho mais poética. Ele dá essa carta da poesia, né, essa possibilidade da poesia para os autores e para a gente construir da forma que a gente desejar. Vou chegar pertinho de vocês. Então, olha só, minha gente, esse aqui é um capítulo, olha o título. Era uma vez a gestão de um grupo. Eu tô tampando aqui o nome dos autores, né? E aqui, ó, nem começa com introdução. Já começa já com a apresentação. E aí, olha só, não tem estrutura no artigo, mas quando a gente constrói, a gente vai escrevendo numa ideia de colocar a introdução, numa ideia de colocar mesmo essa experiência. O que a gente colocou aqui da gestão do grupo de pesquisa é nada mais nada menos que um relato de experiência que a gente escreveu sobre gerir um grupo de pesquisa. Mas a gente foi colocando de forma um pouco mais poética, mais aberta, sem nenhum tópico ao longo dessas referências, tá? Colocamos aqui no final uma poesia. Ai, ficou lindo, adorei. E olha só, quero mostrar o outro capítulo também que a gente realizou, que tem como título Eu conto, tu contas, nós contamos. Reflexões sobre nossas histórias e a produção de saúde. Você vê que é um título um pouco mais flexível, né? Não é comum a gente ver artigos científicos dessa forma. E aqui a gente tem até mesmo uma poesiazinha, né? Um trechinho de livro que tem a ver com o que a gente quis relatar. De novo, é um relato de experiência e nesse relato de experiência a gente conta sobre a nossa participação numa tenda do conto, numa disciplina, né? Durante um dia que foi bem interessante e bem legal. Então, além da gente colocar a introdução, a gente colocou palavras que inspiram mudanças. Com licença, né? E aí, ó, a gente tem a parte introdutória, e aí a gente vai falar da metodologia do nosso relato de experiência, né? Então, contar, né, qual é o local, qual é o cenário, onde é que essa experiência, onde é que a tenda do conto ocorreu. Mas para colocar a metodologia, a gente colocou conhecendo o contexto desta experiência, dialogando caminhos percorridos até a tenda do conto. E aí a gente apresenta a nossa metodologia e aí a gente vai para os resultados, que é o relato de experiência em si. Nos resultados, contando o nosso conto, a narrativa dessa experiência. Então, vocês estão entendendo? A gente tem essas flexibilidades. Mas, de novo, gente, se o livro permitir que você faça isso, né? Isso vai depender demais do edital desse livro que você está querendo submeter. Então, minha gente, eu espero que vocês tenham gostado deste quadro. Coloque aqui nos comentários o que vocês acharam disso. E se tiverem qualquer dúvida relacionadas a alguma temática, algum vídeo do meu canal, coloca aqui nos comentários desse vídeo que eu vou priorizar essas dúvidas aqui para ir esclarecendo nos próximos vídeos, tá bom? Aproveita também e tasca o botãozinho de gostei aqui embaixo, aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo e muito obrigada por assistir. Até mais!